Tô aqui há horas. Cadê a marcação? Não, aqui. Assim, Então, estamos reunidos hoje nesse mini curso, digamos assim, esse encontro assim, sobre para falar sobre soltar as cobranças inconscientes. Estamos no início do ano, em fevereiro, e tem muitas coisas que andam aí pairando, né? Dentro dos nossos inconscientes, dentro dos ambientes, de tudo, das famílias. E a gente resolveu criar esse encontro para soltar isso, porque eu e a Fabiana não gostamos de cobrança. Você já deve ter percebido que nós somos muito libertários. E muitas coisas que a gente vai falar hoje aqui é para libertar, né? Eu gosto muito de trazer a frase de Buda antes, né? Não acredite em nada do que eu digo, que nós dissemos, experimente. Busque suas próprias experiências. A gente tem que saber pela gente as coisas, né? Então, partindo desse pressuposto, a gente vai falar, trazer, né, alguns contextos, explicar, contar algumas coisas em algum momento talvez estranha, falaremos no sentido palavras estranhas. Essas palavras estranhas vão ser para talvez desbloquear da nossa mente inconsciente. Então, eu não entendi essa palavra, mas na verdade tu vai entender ela. Teu inconsciente vai dizer, é isso que eu queria ouvir. Só que a mente vai dizer que palavra estranha. Mas então, é isso, né, que pode acontecer. então, esse projeto de aulas mensais a gente começou no passado, né? A gente tinha dado uma pausa em janeiro, estamos retomando aos pouquinhos. O objetivo dessas aulas é trazer esses conhecimentos que a gente busca no nosso dia a dia, compartilhar um pouco desses conhecimentos que a gente busca, né, em tantos cursos que a gente faz ao longo do ano. E hoje, na verdade, esse tema das cobranças inconscientes foi um tema que foi chegando. Eu digo toda aula, todo mês. É um tema que começa a vir no campo, no campo quântico, campo das infinitas possibilidades. E semana passada a gente já tinha definido o tema, né? Já tinha começado a divulgar, né? Inclusive a aula aberta desse mês. E aí a gente encontrou um amigo, fazia trilhas, né? A gente não vive há muito tempo. E que a gente não via há muito tempo, e ele nos contou um pouco da história recente da vida dele, né? Que recentemente ele estava fazendo doutorado e ele teve uma crise, né? Que foi internado com burnout, se cobrando excessivamente, né? Ele usou a expressão pirei da batatinha. Entrei em colapso, né? Fui no fundo do poço, mas depois eu tive que voltar. Eu aprendi muitas lições, né? Ele falou que eu tive que voltar e hoje eu aprendi a dizer não para o meu orientador, a não ficar além do meu limite. Né? Eu comecei a perceber que nada vale eu tirar 10, né? Até a melhor nota em alguma coisa se o meu emocional for destruído no meio do caminho. E depois daquela conversa com ele, foi chegando essas informações, né? O campo quântico foi trazendo, a gente foi, né, se perguntando, fazendo perguntas, fazendo processos. E esse tema e tudo isso tem muito a ver também com um livro que a gente lançou no passado, que é O Poder da Suavidade, porque a gente acredita muito que a gente precisa, enquanto seres humanos, criar um novo modelo aqui na Terra que seja nutritivo para todos os seres humanos. Modelos de trabalho, de negócio, de vida, de relacionamentos, né? E a gente acredita muito que a gente só vai chegar nesse lugar pela mudança interna, né? A Escola do Ser, ela traz muito essa ideia de que toda mudança, ela começa dentro. E, e essa mudança interna, vai ter momentos que a gente vai ter que olhar para esses padrões conscientes de cobrança que todos nós entramos. Eu entro, né? Todos nós, vai ter momentos na nossa vida que a gente vai ali se ver e começar a dizer, nossa, eu tinha que estar fazendo isso, eu tinha que estar fazendo aquilo. E aonde tem a palavra eu tenho que, ou eu teria que, ou eu deveria, eu poderia, por baixo disso sempre tem uma energia pesada e normalmente sempre tem essa energia de cobrança. Então, como a Fabiana falou, a gente já está nesses últimos tempos, né? Esses nossos 10 anos de Escola do Ser, assim, nesses movimentos, nesses últimos tempos a gente está trazendo muito essa mensagem da suavidade, de um mundo onde é possível ser mais leve.
Só que a gente sabe que isso, eu me arrisco a dizer que pouca gente falando, ainda. Ainda há uma grande plataforma de bases de um inconsciente, talvez que venha da escola, dos ancestrais, da família. Todo mundo quer ir em frente, mas ainda tem uma cobrança. A gente vai falar um pouco sobre isso. Porque a gente quer avançar, quer melhorar nossa vida, mais saúde, mais bem-estar, só que a gente acaba repetindo várias coisas. E nós já caímos na cobrança, tanto de negócios, tanto de trabalho, tanto de estudo, tanto de dinheiro. Quem nunca se cobrou? Ah, como é que eu vou pagar isso? Como é que eu tenho dinheiro? Então, o que é uma cobrança? Uma cobrança é algo que a nossa vida está acontecendo, está tranquila, mas vem uma pressão, peso assim. Nada está bem, mas daqui a pouco, sei lá, vou já comprar sabão em pó para sabão para lavar as roupas. Tá, eu vou lá daqui a pouco no mercado. Só que daqui a pouco eu tenho que comprar o sabão. Se eu não comprar o sabão, já briga, já é um drama daquilo. É uma cobrança. E cobrança é diferente de se desafiar, né? O que é se desafiar? A gente adora se desafiar. Ou seja, o desafio é uma coisa natural da vida. Imagina uma vida sem desafio. Não existe. Estaríamos aqui. Então, por exemplo, nós damos aulas de Tai Chi aqui. Tu vai fazer um movimento. Daqui a pouco tu faz um movimento assim, daqui a pouco faz um movimento, tu te desafia a melhorar aquele movimento. Então é natural da vida o nosso desafio, A evolução. tá? Mas faz uns 7 anos que um dia explodiu uma bomba aqui na escola. Eu digo, quando explode uma bomba é quando explode uma crença que do inconsciente coletivo que a maioria das pessoas pensa. Fala assim, ó, bum! A gente fala assim, não dá para funcionar mais assim. Talvez a nossa alma, o nosso campo fique tão sutil que não cabe mais naquela caixa. E aí, blum. E foi uma crença que apareceu de uma pessoa que a gente trabalhou, que era que ela trazia para nós assim, é a cobrança que faz crescer. E aí a gente fez lá o teste cinesiológico, sei lá, a gente olhou para dentro. Eu acredito que a cobrança me faz crescer. E aí a gente viu que sim, até então a gente acreditava. Que a única maneira de prosperar, evoluir, melhorar, era se cobrando. E por que a gente se cobra? Porque a cobrança nos faz crescer. A gente quer crescer. Nós somos seres em evolução da Terra. É inevitável a nossa evolução, né? Está sempre indo, 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 indo. Só que a gente acaba se cobrando. E a cobrança hoje está assim, meio que a balança do mundo está descompensando porque ela está levando a sociedade a um limite, né? Já está nesse limite. E essas síndromes atuais, cujo nome, por exemplo, burnout, é um nome que está te queimando, está te cobrando de repente. Existe não só, talvez alguém que esteja aqui, pô, eu já tive burnout, estou tendo, estou com pré-burnout. Isso não é exclusivo teu. Isso está aí, porque ainda a base do mundo, na evolução que a gente está indo para frente, existe uma casca velha. E para a gente expandir para o que a gente quer, de acordo com essa casca antiga, vai dar burnout. Vai dar. As pessoas vêm aqui para nós, assim, e é muito essa queixa, sabe? Tipo, doutorado, que eu não aguento mais de professor. Gente, como é que tem um professor sacana de doutorado que cobra as pessoas? Porque é uma estrutura da universidade, o hino. Então não dá mais. São um dos exemplos. E aí uma outra jovem veio aqui que estava fazendo doutorado para fora também e disse assim, eu vou virar professor universitário. E Eduardo, sabe qual é o meu maior medo? Me tornar esse professor. Cobrador. Eu, olha aqui, eu digo gratidão pela tua consciência, que é um ser de luz aqui na Terra, que tu já está te questionando. Então, olha como está mudando essas estruturas, né? E é, a gente vê no trabalho, negócios, as pessoas vêm aqui se cobrando muito nos negócios, assim, tipo assim, tem que tem que ganhar, tem que ser, tem que acontecer. Isso funciona para alguns perfis de personalidades, poucos.
Poucos funcionam essa cobrança. Talvez são eles que mantêm ela viva. Mas, para outros tipos de personalidade que querem viver uma vida leve, querem estar felizes, querem estar assim, esse modelo, essa estrutura não funciona. E o que a gente tem que ter? Nos educar, ter conhecimento, ter informação para saber as veredas, os caminhos que a gente vai. Porque se a gente tá bobinho, tá inconsciente, tem um caminho prontinho já feito por alguém, expert, bem embalado, e vai por esse caminho que eu fui por ele. Mas pode ser que não funcione para alguém. Então, quando a gente fala de cobranças e de se desafiar, né? Qual é a diferença de se cobrar e se desafiar? Quando eu estou me cobrando, eu estou com raiva, com medo, eu tenho um monte de pensamento negativo, às vezes na minha cabeça. Agora, quando eu estou me desafiando, tem aquela empolgação no fundo. As emoções, elas são mais leves. É assim, eu quero me superar, eu quero ir além dos meus limites. Eu quero conhecer o que eu posso ir além, né? E aí o Eduardo está falando muito das estruturas, né? Das estruturas cobradoras. E existem as estruturas, às vezes existem, todo mundo aqui já teve aquele professor cobrador, que vai lá, resultado, vamos lá, né? Vai lá. Ah, esse é um bom professor. Se Mas dizia no eu tenho passado. certeza também que todo mundo já teve aquele professor que te desafiou e disse assim: tu pode mais, vamos lá. Quem sabe se tu fizer isso, se tu fizer aquilo, qual é a diferença de um para outro? Ele tá com a emoção densa, pesada, raiva, vamos lá, vamos vencer. O outro, ele tá mais leve, ele não tá dizendo que tu é inferior, não tem crenças negativas por trás daquilo. Por isso que tu escuta ele te falando assim, vamos lá, quem sabe tu faz isso, quem sabe fazer tu faz aquilo. Tu pode ficar mexido, porque sempre que a gente é desafiado a sair da nossa zona de conforto, a gente às vezes fica meio balançado, mas a energia do impulso é uma energia, a emoção por trás é uma emoção positiva, uma energia que te empodera, que diz vamos lá, vamos em frente, né? E aí tem essas estruturas, né? Às vezes na família, né? A família também faz isso, né? Tem Tem as gente que tem pais estruturas mais cobradores. institucionais, mas às vezes, por exemplo, eu tive na minha família um pai e uma mãe que me cobrava pra caramba. O que a gente aprende quando a gente tem um pai e uma mãe que nos cobra pra caramba? A se cobrar também. A gente vira um adulto que não depende mais do pai, que não depende mais da mãe, mas que tem uma vozinha interior o tempo inteiro. Tu deveria ter feito isso, tu deveria ter feito aquilo. Não é bom o suficiente. Tem que ser melhor do que tu é. Né? E aí vem as energias que estão por trás da cobrança, né? As energias negativas que estão por trás da cobrança, por exemplo, que a gente aprende, comparação. A gente aprende muito, né? O pai e a mãe, eu sei que eles não, ninguém faz isso por mal, mas olha só, teu irmão tirou 10. Tu, não, como assim? Tu tirou só 8. E daqui a pouco, né? O irmão que tirou 10, ele estava numa época da vida que a família estava de boa, sei lá, uma semana boa. O outro, talvez estava todo mundo estressado, ele absorveu aquela energia de estresse e ele não foi no seu potencial, né? Então, as comparações, sempre que a gente compara uma pessoa com a outra, a gente está desempoderando, né? Sempre que a gente se compara, a gente também está se desempoderando. Sempre que a gente olha, né? Esses dias uma cliente me mandou uma mensagem, moça que eu atendo, ela me disse assim, porque eu entrei na rede social e estava muito feliz. Aí eu entrei na rede social e eu vi uma colega que estava, sei lá, em outro país, fazendo um curso que é o meu sonho. E eu me comparei com ela e fiquei mal, fiquei 3 dias me julgando, 3 dias me perguntando por que eu ainda não tô lá. E essa é uma energia pesada, né? O que eu falei para ela? Tu pode se inspirar, por exemplo, da tua colega? Sim, ela pode te inspirar. Opa, o que se requer? E aí, a partir dessa inspiração, tu faz uma pergunta: o que se requer para que eu atualize isso na minha vida? O que se requer para que isso venha para mim com facilidade, alegria e glória? Agora é completamente diferente do que ela estava fazendo. Ela entrou no erro dela, na comparação de não ser bom o suficiente. Por isso que a cobrança ela é muito subconsciente, ela não é tão inconsciente. Ela vem dessas estruturas mentais, dessas vozinhas da nossa cabeça, que vêm, às vezes, de pontos de referência do passado que não nos deixam em frente com leveza.
E aí tem muito essa coisa, os que têm e os que não têm. A Fabiana falou da comparação, né? Quem tem, quem não tem. A gente acaba se cobrando. Quem tem, quem não tem. A nossa lente para enxergar o mundo é os que têm e os que não têm. E por muito tempo, essa lente da comparação, ela é superficial da gente. A gente sabe que a gente olha para o mundo tal como está, materialista. Pessoa, quem é o mundo materialista? A pessoa que não acredita em energia, em nada. Existe. A gente sabe que na grande parte das estruturas institucionais são materialistas. E a gente está lá, os que têm, os que não têm, o mundo é só matéria, não tem energia, e é pesado. Quando a gente entra muito no materialismo, nesse peso, de enxergar a vida apenas pela matéria, fica tudo muito julgado. A gente vira julgador. Julgador. Quem tem, quem não tem. O que é, o que não é. Quem é, quem não é. Isso é muito por causa da forma, né? Nós temos a forma. E essa forma acaba sendo hipervalorizada no mundo da cobrança. Porque esse mundo da cobrança é desempenho, performance, ele é todo uma estrutura que machuca o nosso ser. Machuca o ser a cobrança. Ah, mas eu conheço fulano que se cobra um monte e tá tri bem. Aonde? Na rede social? Sei lá, é uma realidade totalmente virtual. Eu não acredito na rede social, gente. Acho bonito, boto lá no serviço, mas eu não me fio daquilo ali há muito tempo. Então, ganhar joinhas, likezinhos, não diz quem a gente é. Mas o mundo ainda cobra que a gente ganhe joinhas, likezinhos. E aí, a gente começa a machucar o nosso ser, porque fica pesado, porque fica difícil. Então, a gente quer sair da confiança. Quanta estupidez a gente mantém na nossa vida para ainda se cobrar? Quanta estupidez a gente está usando para continuar se cobrando? Por que a gente continua se cobrando? Por que a gente faz isso? Ah, mas eu não me cobro. Ou eu me cobro mais nessa área. Que área tu te cobra mais? Aonde tu te cobra? Hoje, eu e a Fabiana, quando a gente frequenta, a gente vai em todos os tipos de lugares, assim, sabe? Mas tem alguns lugares que tem muita cobrança embutida. Por exemplo, a gente colocou lá, soltando a cobrança inconsciente. Tem a cobrança consciente, tem inconsciente. Nos estudos, que a gente começou falando, nos estudos. Eu, hoje, já deitado, depois de dormir, depois, deitei um pouquinho depois do almoço. Ah, beleza. Só uma mente tranquila consegue dormir hoje, gente. E não se cobra. Por um tempo na minha vida, eu não conseguia dormir no sono rápido. Porque tinha no meu inconsciente podando cobranças. Hoje eu dei depois do almoço, deitei no pior, olhando. É uma gordez. Já começou a vir as informações, né? Nós somos, tipo, sei lá. Hoje em dia nós temos nossos sentidos psíquicos muito abertos. Digamos assim, somos médicos. Né? Digamos isso, somos médicos que a gente vê. Eu enxergo mais o mundo das energias do que as pessoas hoje. Isso aconteceu comigo com o passar do tempo. E aí começou a vir professores. O bom professor é o que cobrava. Aquele professor que era duro, mas ele era professor de física, gente. Ela cobrava 20 exercícios para amanhã de física e era a grande professora da escola. Todo mundo falava, professora, fulano de tal. E aí tinha um professor que eu gostava muito, que ele era mais leve, né? Fazia dois exercícios para amanhã, tá tranquilo e tal. Vive a tua tarde, joga o teu videogame, brinca, seja feliz, vai viver a tua vida, tu é adolescente, tu é criança. E aí, esse era o professor malandro. Não era o bom professor. Então, olha, o meu subconsciente já começou a vir. Quem cobra é melhor. E aí a gente chega ao ponto de contratar alguém, você já está praticando Tai Chi num parque do exército aqui em Pelotas. E o pessoal corre ali, tem corridas, tem muitas coisas. Não sei quem contratou, eu acho que um general. Gente. Tinha um cara que era acho que era professor de educação física. Né? Tinha outros ali, tá? Mas tinha um que era um general, gente. O cara gritava nos ouvidos das pessoas, assim, ó, mas gente, aquelas coisas de americano, sabe? Tipo assim, vai lá, tu não vai desistir agora, meu Deus. Gente, aquilo eu parei assim, eu falei, meu Deus, que tanto. Talvez essa pessoa que contratou aquele profissional, no inconsciente dela, na hora que eu olhei aquilo ali, né? Já olhei está por baixo daquilo ali.
ela precisa de alguém que grite no ouvido dela, para ela correr. Tem outras pessoas que não. Tem uma disciplina e um foco tão bom, ou tem um outro professor mais que te desafia. Aquela. Eu sei que tu pode mais. Mas não o grito, a maneira era gritando, a modo cachorro a grito, sabe? Vai lá, tu não pode desistir. E aquele cara era um general. Tipo assim, pô, esse cara deve ter saído do exército aqui, sei lá. E deve ter mudado de profissão. E dentro do exército talvez cabia esse comportamento dele. Né? Claro que não cabe, gente. Mas dentro do exército cabia, uma ironia. Isso aqui. Mas, o quanto a gente precisa de um pai que nos cobra, de um coach ou um professor de educação física, alguém que nos cobra, porque nós nos sentimos não o suficientes. E se eu não me cobrar? Como vem alunos aqui, às vezes que eu atendo, que estão cursando, sei lá, medicina. Tendo aí, todo segundo. Muito. Rapaz, jovem de 20 anos está tomando remédio. Porque é estrutural também, para estudar, para passar na prova. Por exemplo, eu fiz faculdade de geografia. Eu não lembro de ninguém na minha sala. Eu não tomar remédio para poder estudar. Mas na profissão de médico, sim. Porque são exigidos, são cobrados. Algumas profissões cobram mais, outras menos. Mas será que um bom médico é uma pessoa muito cobrada? Será que é esse profissional que quer ir? Ou um médico se desenvolveu holisticamente? Que estudou, sim, mas que ele sente a natureza. Que ele vê as situações do tempo. Que ele te olha. Porque quanto mais a gente abarrota informações, menos a gente vê. Tem um autor que a gente gosta muito, que é o Wayne Dyer. Tem um outro livro que eu estou lendo dele agora, mais recente, que é Lições para uma Vida Melhor. É? Lições para uma Vida Melhor, que ele traduziu recentemente o Tao Te Ching, né? Ele faz comentários a respeito das poesias do Tao Te Ching, que é um dos livros mais antigos, depois da Bíblia. E ele tem muito essa linguagem parecida com a nossa. Tanto que quando a gente conheceu ele, se aprofundou mais nos estudos dele, depois que a gente lançou o nosso livro, a gente olhou e disse, nossa, tem muita coisa parecida aqui. E nós conhecemos ele depois de lançar o livro, para te ver que tudo é quântico, né? A gente se conecta energeticamente com as pessoas. Wayne Dyer, esse é um livro, um dos livros mais famosos dele, tá? Não se deixe manipular pelos outros. O outro não está aqui, que eu estou lendo recentemente, que é Missões para uma Vida Melhor. E tem uma história que ele conta, que eu acho que é no outro livro nesse, que um dia a filha dele, para te ver, aí ele fala sobre parentalidade consciente, tá? Que um dia a filha dele chegou para ele com um caderno e olha só, papai, ganhei uma estrelinha. Ganhei uma estrelinha. E aí ele olhou para ela e disse assim, nossa, que legal. Por que tu ganhou essa estrelinha? Ele disse, porque eu fui a melhor da turma. Eu fiz não sei o quê, eu fiz isso, fiz aquilo. E a professora disse que eu era a melhor da turma. E ele olhou para ela e disse assim, legal, mas isso não significa nada para mim. Para mim, tu continua sendo a minha filha e tu continua sendo especial e única, tendo estrelinha ou sem estrelinha. E aí ele falou para ela assim, deixe as estrelinhas para quem precisa disso. Aí passou um tempo e a filha dele, um dia, sei lá, falou para ele, já ganhou a estrelinha de novo. E aí ele falou para ela, papai, ganhei estrelinha hoje, mas eu dei para minha coleguinha, porque ela precisa mais daquilo que eu. Então, olha a diferença de uma criança que cresce, né, dentro de uma estrutura sem cobrança. Ela não vai se cobrar, ela pode buscar o seu maior potencial, mas ela não vai mais se cobrar para ser amada, para ser vista, né, para ser valorizada pela família. O que acontece normalmente, né? Ah, eu tirei 10, ó, tu é o melhor, o pai vai lá e comemora. E às vezes dá uma visibilidade, dá presença por conta disso. E aí o que acontece? Nosso inconsciente fica essa informação. Eu tenho que ser melhor que os outros para ser visto pelo meu pai. Eu tenho que ser o melhor que os outros para ser
alguém, para me sentir alguém, para me sentir valorizado. E é aí que estão as cobranças inconscientes. E é isso que a gente precisa soltar. E é isso que a gente quer convidar vocês a soltar hoje nessa aula. Porque como seria a nossa vida se a gente não precisasse se comparar, se a gente não precisasse dar nosso valor? Como seria a nossa vida se a gente pudesse simplesmente caminhar na rua reconhecendo o nosso ser, a grandeza do nosso ser? Livre, feliz, reconhecendo o quão longe a gente já chegou. E cada um de nós que está aqui hoje tem uma história que é única. Passou por BOs únicos também. Tem pessoas que nasceram em famílias bem estruturadas, tem pessoas que não tiveram pai presente, não tiveram mãe presente, né? Que nasceram, sei lá, no interior. Tem pessoas que nasceram em outros lugares. E como seria se a gente pudesse reconhecer essa nossa individualidade em todo o nosso ser, assim? A nossa história como única, como intransferível, como pessoal, né? Como seria a nossa vida se a gente começasse a ficar nesse espaço? Tem um senso maior de leveza quando a gente fala disso? Sim. E acho que é essa leveza que a gente procura buscar quando a gente fala em soltar as cobranças inconscientes. Essa leveza de reconhecer esse ser que a gente não tem que fazer para ser. Né? Recentemente, a gente estava fazendo também um curso com o Gary Douglas, que é o criador do Access, e ele contou uma expressão que ele usa. Beingness, que é seres, tem espaço de ser. Então, na verdade, muitas vezes a gente precisa ser, a gente precisa provar o nosso ser o tempo todo. Então, a gente tem que provar que está sendo. Isso é muito louco. Então, tu não está fazendo nada, tu não pode apenas ser, tu tem que provar que tu está sendo. E isso entra muito no nosso inconsciente, essa prova, essa validação, essa coisa que a gente fica nos provando que eu estou sendo, que eu existo. A gente precisa muito ser visto hoje. Nós estamos na era da hiperexposição, gente. Né? Recentemente, nós ficamos 15 dias meio longe das redes sociais. E foi muito bom. Acho que nós trabalhamos com redes sociais muitos anos, em uma outra época, gente, antes da pandemia, antes de entrar todos esses negócios, ter mudado esses algoritmos todos. E o mundo real existe fora do virtual. O virtual nos auxilia, quem tem um trabalho, negócio, é bom ser visto, né? Mas a hiperexposição, hoje eu tenho um adesivo que eu botei no meu carro assim na frente, assim, nem GPS me acha. Porque hoje em dia vocês vão ver, vocês estão aqui, né, eu vou falar, mas não falo com outras pessoas isso. A minha foto nunca vai ser do momento onde eu estou. Estou num lugar. Tipo, nunca vou fazer isso. Pode ser que eu faça, mas eu parei de fazer isso há um tempo já. Se eu estou no campo fazendo uma trilha, essa foto eu posso postar, sei lá, no story daqui a uma semana. No dia, não, porque nem GPS me acha. Porque eu não sou definido no meu campo quântico aonde eu estou. Porque senão eu estou sempre sendo encontrado. Ao ponto nessa hiperexposição, as pessoas querem saber da tua vida. E é legal, tem muita gente que funciona com isso, que funciona sendo blogueiro, né? A ponto de uma pessoa me disse ontem assim, Eduardo, eu fico botando a minha vida toda nas redes sociais. Por exposição. Então eu compro um iFood, mando vir um suco e posto o suco quando chega, o açaí quando chega. E esse dia eu fiquei 2 dias sem postar, as pessoas me cobraram, cadê a tua janta de hoje? Vocês estão entendendo, gente? Para que a gente está fazendo isso? É legal postar, compartilhar bons momentos. Mas quando entra a hiperexposição, que vem os nautados também com isso, para quê? Né? Tu dar passos da tua vida, mostrar detalhes da tua vida. Isso cada um vai saber o que é leve e o que é pesado. Depois desses 15 dias, nós assim, meio fora, assim, realmente o tempo muda. O tempo tu fica mais infinito. Vamos expandir um pouco a consciência de todo mundo aqui. Cada um de nós é um ser infinito. Infinito, até as estrelas. Expande 5 metros, 10 metros ao teu redor, vai expandindo a tua energia, 100 metros, 1000 metros, 10 mil metros, 100 mil metros, vai expandindo, 1 milhão de metros, 100 mil quilômetros. Expande teu campo até o universo, é só assim, olhos abertos para você.
Nós somos um ser infinito. E um ser infinito verdadeiramente escolheria a cobrança? Sente na tua mente. Eu, como ser infinito, verdadeiramente escolheria me cobrar. Eu, ser como um ser infinito, verdadeiramente, escolheria me sobrecarregar. Eu, como ser infinito, verdadeiramente, escolheria ter medo de não ter dinheiro. Eu, como ser infinito, verdadeiramente, não sei fazer negócio, será? Eu, como ser infinito, verdadeiramente, preciso me encaixar. E quando a gente se reconhece como um ser infinito, muita coisa muda. Porque o mundo todo tenta nos limitar, nos tornar finitos, né? Apertados. Mas nós somos muito grandes, infinitos, ao ponto de, em alguns momentos da minha vida, né? Estou com a consciência expandida, eu olho para o céu e espaço bom, infinito. Olha o céu. Ah, é isso. Esse é o tamanho, mais que isso. E aí sai daquele problema que às vezes é pequeno, está nos atormentando. Então, quando a gente observar, né, o que a gente pode fazer para começar a soltar essas cobranças? Primeiro, se observar. Observar os pensamentos, reconhecer. A vozinha na minha cabeça. Não é o meu ser. A vozinha na minha cabeça é a minha mente. Minha mente, ela é regida pela inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Não é IA que a gente usa aqui. A gente chama de inteligência artificial arquivos baseados em dados, passado. Então, a mente ela é totalmente condicionada pelo passado. Sempre que a gente tem uma nova ideia, tem um insight, isso vem de um espaço além da mente. A gente chama de consciência. Olha só, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Blá, 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 blá. Nunca vem daqui. E sempre quando vem daqui, tem um peso. Né? Faz uma força, um esforço. Agora, quando é da consciência, vem. Tá. A mente, ela é ali, pensamentos, sentimentos, emoções. Limitado, ser finito. Para ser infinito, tem que funcionar a partir da consciência. Consciência inclui tudo, não julga nada. Só que às vezes, como ser infinito que nós somos, todo mundo que está aqui já está num caminho de se desenvolver, de se conhecer, de se observar, tenho certeza disso. E aí chega um momento nesse caminho que a gente começa, como o Eduardo falou no início, a ficar muito intuitivo. E às vezes sentir mais as energias. O mundo das energias é mais real do que o mundo do que as pessoas estão falando. Eu sinto mais do que ouço. E aí é quando começa a acontecer uma coisa que a nossa consciência pode exceder a nossa permissão. Está tão consciente de tudo. Então, tu vai num lugar e sabe de tudo que está acontecendo. Passado, presente, Só que a nossa consciência ela está esférica, né? Ela está consciente de todas as coisas que estão acontecendo. Daqui a pouco tu chega numa sala, tu está sentindo já que a colega não está legal, tu já fez uma leitura, tu já percebeu. E às vezes a nossa consciência, a nossa permissão ainda não é tão grande. O que é a permissão? A permissão é quando a gente se permite viver um interessante ponto de vista. Quem já fez o curso de barras aqui, sabe do que a gente está falando. É quando a gente vive naquele lugar de hipóvio. Interessante ponto de vista que essa pessoa está me julgando, interessante ponto de vista que essa pessoa está com essa emoção pesada. Eu ficar pensando nisso não vai ajudar. Eu trazer essa emoção para mim não vai ajudar. Então, é interessante ponto de vista esse lugar que eu não preciso ter um ponto de vista daquilo que eu estou consciente. Eu simplesmente solto aquilo no campo. Quando a gente está no interessante ponto de vista, a gente não pega a vibração de ninguém. A gente se mantém mais no nosso centro, a gente se mantém mais na nossa energia. Por isso que, nos últimos anos, o que aconteceu muito comigo? Minha consciência abriu muito. E a minha permissão não foi junto. Aí tinha lugares que eu ia, eu me sentia mal. Ai, eu tô ficando sensível demais. Tô com hipersensibilidade. Será que era isso? Aí teve um dia que eu me veio essa chave, né? Fazendo um curso de Access, me veio assim. Eu tô tão consciente de algumas coisas, só que não tô disposta a olhar para isso como um interessante ponto de vista, a soltar isso. Então, quando a gente está, às vezes, chega num ambiente, por exemplo, todos nós aqui temos a nossa autocobrança, mas todos nós aqui frequentamos ambientes, lidamos com pessoas que se cobram, familiares, chefes, enfim, parceiros de trabalho, de negócio.
E às vezes, a gente chega perto de uma pessoa e começa a se cobrar. Esses dias eu percebi isso. Eu chegava perto de uma pessoa, um familiar, e começava. Que eu tinha que estar fazendo isso, que eu tinha que estar fazendo aquilo, que eu deveria isso, que eu deveria daquilo. E aí um dia eu fiz essa pergunta: do que eu estou consciente aqui? E aí, naquela noite, eu tive um sonho. E eu sonhei com aquela pessoa. E aquela pessoa estava se cobrando pra caramba. E eu disse: ah, eu estou captando a autocobrança da pessoa e, ok, interessante ponto de vista que essa pessoa está se cobrando. Isso é dela. Se ela não me pedir ajuda, se ela não disser assim, Fabiana, vamos fazer uma sessão, Fabiana, me ajuda, me dá um conselho para sair disso, eu não posso ajudar. Seria invasão minha. Né? Invasão do campo dela, eu chegar dizendo, ó, tá te cobrando, sai dessa. E aí, dentro da cobrança também vem muita perfeição, né, gente? Cobrar a perfeição. Tem gente que tem pais muito cobradores que cobraram a pessoa perfeição, e hoje, como a Fabiana falou, tem um cobrador interno dentro de si. E a perfeição hoje está sendo meio que cobrada, assim. A gente tá meio bobinho, assim, tá lá rodando um vídeo de notícia, tá vendo alguma coisa, sei lá, meio que a perfeição, a cobrada, né? A gente vê pessoas aí se transformando, sei lá, em boneco, assim, os caras de boneco. E alguém disse que aquilo é legal, gente. E as pessoas acreditam. Tipo gado, manada mesmo. Que ninguém faz uma pergunta. Porque quando a gente faz uma pergunta, ah, que é isso? Ah, mas isso é o certo, isso é o certo. Disse. Só que a gente está meio com estamos cortando a habilidade de fazer perguntas. Porque nós estamos num excesso de informação. Estamos dando todas as respostas. Então, tu sabe de coisas hoje que nem precisava saber. Tu sabe de informações que tu abre lá, as informações. Então, quando a gente faz perguntas e está consciente, peraí, o que faz sentido para a minha vida? O que eu quero? Esse é o empoderamento que a gente fala muito. O que eu quero? O que faz sentido para mim? E a gente faz perguntas e muda esse padrão. E a perfeição é o lugar com mais julgamento que existe. Então, quando chega uma pessoa perfeita, sabe? Chega uma pessoa perfeita. Vamos lá. Perfeita. Ela não é perfeita, imperfeita. Gente, aquilo ali é um peso, gente. Então, até uma pessoa energeticamente perfeita é muito pesado. Porque para manter a perfeição, são milhões de mini julgamentinhos. Estão entendendo? Então, a perfeição é uma insanidade. Mas, na verdade, como seres divinos, filhos do mistério, todos nós já somos perfeitos, do jeito que somos. Então, isso é meio paradoxal, mas essa perfeição cobrada, ela chega a ser insana. Às vezes, tem pessoas aqui se cobrando a perfeição. E é doloroso a gente ver, às vezes, né? E às vezes nos relacionamentos também. A gente vê muitas pessoas cobrando a perfeição um Do da outra. outro. Deveria ser dessa maneira. A Fabiana devia sempre que ela come lavar a louça. Tem dias que ela não lava. E aí ela não é perfeita. Sabe? Viver com uma pessoa que não é perfeita. Pô, esses dias uma pessoa tava uma pessoa assim, e ela tava. Na verdade, eu tava de intermédio. Era duas pessoas, eu tava junto. E essa pessoa tava julgando a outra. Falando assim, por que chegou uma terceira pessoa, né, um profissional, assim, acho que era de saúde, era um médico, e a pessoa falou assim, para essa outra pessoa, olha o jeito que tu fala com as pessoas, isso não é jeito que se fala com os outros. Eu olhei para a pessoa e disse assim, cada pessoa é do seu jeito. Que insanidade é essa que às vezes a gente tenta controlar os outros, do jeito de ser dos outros? Né? Isso às vezes pode acontecer muitas vezes nos relacionamentos mais íntimos, irmãos, família, pais, né? Às vezes casal, relacionamento. E cada pessoa é do seu jeito. O que começa a acontecer quando a gente colocou lá na descrição, né, essa questão da toxicidade, né? Às vezes, quando a gente convive com pessoas que têm muito julgamento de si, o julgamento sempre começa com a gente, tá? Primeiro a gente se julga, e depois a gente começa a julgar o outro.
Quando a gente convive com pessoas que têm muito julgamento de si e que, por tabela, julgam muito o outro, a energia começa a ficar pesada. É ruim, né? E daqui a pouco vira esses relacionamentos tóxicos, que é o rapaz que a gente encontrou lá, né? Do orientador que ficava ali pedindo Esse coisas rapaz, insanas. esse rapaz nos deu um grande presente. Ele não veio aqui hoje, mas ele nos encontrou e disse assim, sabe, disse para nós assim, já era, chega uma hora que tu tá conversando com as pessoas, é um campo, assim, chama. Já é a consciência falando, ou o espírito dele falando com o nosso espírito. É tipo assim, eu não fico mais, ele disse que ficou internado 13 meses no hospital espírita. Tava enlouquecendo, né? Ele disse assim, eu digo, pô, cara, o que que tu aprendeu isso tudo aí? Eles sabem que eu não fico em nenhum lugar mais que eu tenho que fazer esforço. Que presente que me deu. Os caras têm um presente. Ficou 3 meses internado, tomando remédio lá para e me deu esse presente. Obrigado. Eu pego os presentes das pessoas de consciência e eu, caraca, eu só fico aonde não tenho que mais fazer esforço. Puta merda. Eu disse, olhei pra minha vida. Quanto lugar eu posso mudar? E esse é um presente mesmo. Onde está muito pesado, não tem por que ficar lá. Não tem ninguém nos obrigando a nada. A gente se controla, se cobra e vem o controle, vem junto com a cobrança o controle, sair do controle do outro, de tudo, né? De si, né? A gente acha que tem que passar por certas coisas, tem que sofrer em alguns lugares, mas não precisa. A gente falou um pouco de estudos, um pouco de negócios também. Os negócios, as pessoas estão se cobrando muito, gente, a ponto de tornarem-se empresidiários, eu chamo. Num capítulo do livro, que é um dos capítulos do Poder da Suavidade, é um capítulo que a gente se questionou se a gente ia colocar. Que é assim: conheço toda essa galera que ainda insiste em manter viva a matriz. A gente conhece eles. A gente até fez curso com eles. E por que que eles insistem em manter viva a matriz? Porque se beneficiam disso. Porque tem pessoas que se beneficiam, ou seja, energeticamente ou financeiramente, de outras pessoas. E tu libertar tua consciência, quando a gente está falando desse assunto, que pode mexer o teu inconsciente, assim, vocês mexem dentro da gente, eu me mexo também. Isso nos tira, muitas vezes, os cortes desses espaços, dessas pessoas que se aproveitam de um tipo de pessoas. Até o ponto de eu me trabalhar na terapia, das últimas terapias que eu fiz, assim, que eu me trabalhei, que era, eu ressinto, eu me incomodo com pessoas que jogam esse jogo do mundo para tirar dos outros apenas, assim. Tirar vantagem dos outros. Tem gente que é campeã de tirar vantagem, fazem cursos, formações, negócios, botam roupinhas, ficam muito bonitinhos, de ternos, arrumadinhos, para tirar vantagem de ti, de pessoas, dos seus funcionários. Criam habilidades mentais, fazem auto-hipnose, criam habilidades de discursos para manipular mentes. Um outro, Isso, cara, um outro presente que esse rapaz nos trouxe também foi que ele disse que ele mudou completamente a postura dele como orientador. E sabe o que aconteceu? O orientador teve que se adaptar, ele teve que mudar também. Então, olha só, nós como as pessoas intuitivas que são muito empáticas, às vezes elas se ferram para não deixar os outros desconfortáveis. quem já fez isso? Ah, imagina, mas como que eu vou deixar o meu orientador, essa pessoa que Ele é é uma autoridade para autoridade. mim, como é que eu vou deixar ele desconfortável? Como é que eu vou dizer não para ele? Ele vai ficar, vai dizer, não, vai ficar assim. Mas é nesse lugar do desconforto, esse livro eu gosto muito. Não deixe se manipular pelos outros, tá? É nesse lugar do desconforto, é do N. Clear. É 1978, esse livro. Mas tem coisas muitas pérolas assim dos dias de hoje. E ele tem uma frase clássica aqui que ele diz assim: você ensina aos outros. É isso aí. Você ensina aos outros como gostaria de ser tratado. Então, quando a gente diz não, quando a gente está se colocando, quando a gente diz assim,
Sinto muito, mas hoje eu não vou virar madrugada Mas fazendo aí, um primeiro, trabalho para amanhã. primeiro Tu me passo, pediu isso hoje, eu não vou fazer isso para amanhã. Eu não vou fazer isso. mas aí a gente sai muito dessa escravidão institucional. É um estado de escravidão Hierárquica. institucional, então hierárquica. A gente acredita na hierarquia interlaçada, que é quântica. Olha aqui, uma hierarquia interlaçada, as pessoas se conectam, crescem juntos. Não nessa hierarquia militar, que ainda existe, né? A ponto de virem, às vezes, pessoas aqui que são o empregador e são o funcionário. O funcionário. Porque se ele tem uma mentalidade de escravidão institucional, ele é apenas um seguidor de regras. Ele não consegue ter a voz dele dentro do trabalho dele, ele consegue sentir mal esse funcionário, né? Então, esse equilíbrio dessas novas formas de trabalho, né? Desse status de escravidão institucional que a gente entra, todos nós, às vezes, passamos por ela. E vamos fazer os processos energéticos agora, para a gente soltar. A gente levantou os assuntos. E esses assuntos podem ser pesados. No primeiro momento, vocês mexendo comigo, não sei o que é isso. Porque isso precisa ir embora. Então, todos os lugares que não nos permitem soltar as cobranças inconscientes estão destruindo e deixando o nosso ser em depressão. Vamos soltar isso para a luz de Deus? Sim. Todos os vazios emocionais do nosso coração, toda a destruição, toda a falta de vontade e motivação, que está encharcada pela cobrança institucional. Cobrança nós por nós mesmos. A cobrança de a gente ser o que a gente não é nesse mundo. Vamos liberar isso? Da palavra de Deus? Todos os lugares que a gente não se aceita como a gente é. Porque não é bom o suficiente. Eu tenho que me cobrar para ser o que eu não sou. Tudo que isso é bom soltar da nossa vida, isso é pesado, né, gente? A gente faz isso. A gente carrega esses pesos. A gente quer ser o que a gente não é. E é o que a gente não quer ser. Tudo eu posso parecer, nada eu posso parecer. Então, o que a gente quer soltando hoje mais a perfeição, que falamos também, e a gente passa por negócios, que a gente falou, soltar negócios. A gente acredita que muito é alegria nos negócios. Negócios felizes. Negócios felizes. Vai criar um negócio, lá tem um negócio. Primeira coisa do negócio, não é visar lucro, isso é coisa da Matrix também. É só visar o lucro. Você já tá torrou isso aí, gente. Feliz. Tá feliz no negócio? Eu vendo sapato, tem um negócio de terapia, eu vendo incenso, sei lá. Ele é feliz, tem alegria nisso aqui. Isso é o mais importante. E aí a Porque gente senão o entra, negócio fica um negócio. e aí a gente entra naquele espaço de lucratividade. O que que é lucratividade? É a criação constante, né? O lucro olha muitas vezes para o resultado imediato. A lucratividade ela vai olhar sempre o todo. E às vezes tu fez um movimento e não criou o resultado imediato, mas aquele movimento que tu fez criou um campo de possibilidades no futuro. Daqui a pouco tu está colhendo os benefícios daquele movimento que tu fez, sei lá, 5 meses depois. E esse é o espaço da lucratividade, onde a gente reconhece que as coisas têm um tempo para maturar, né? E que tem um tempo para acontecer. Que a gente pode acelerar, quanto mais feliz a gente está, quanto mais leve a gente está, energeticamente, né? Mais a gente está, mais os nossos projetos eles estão conectados também com o campo quântico das infinitas possibilidades e mais o universo está nos apoiando. Agora, que a gente está mais sutil, mais energia. Agora, quanto mais raiva, medo, preocupação, cobrança, perfeição, mais a gente está denso, mais a gente está na 3D, mais a gente está na matéria, mais a gente precisa de esforço. Tem uma frase que a gente fala muito nas aulas de Tai Chi, que é assim, onde tem esforço, não tem Tai Chi. O que é o Tai Chi? Tai Chi é energia vital. Não é onde não tem dedicação. Não tem Tai Chi, porque precisa de dedicação. Todo projeto, toda prática, ela precisa de dedicação, precisa de entrega. Né? Mas o esforço é aquele lugar que tu vai além
da média. Além das vezes do que tu pode. É aquele lugar que tu deixa de dormir. Tudo bem, às vezes fui um pouquinho mais tarde, sei lá, fiquei trabalhando Mas, até as 10 da manhã, um dia. Ok, de vez em quando eu vejo que isso não tem problema às nenhum. vezes a gente Mas assiste, quando isso vira todos os dias, depois rotina, todos os dias eu vou 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, isso vai se tornando um padrão da mente subconsciente, e daqui a pouco tu não tá fazendo aquilo que tu tá te cobrando. esse filósofo que está em alta, que é o Byung-Chul Han, eu li todos os livros dele do ano passado para cá. Porque ele fala também dos poucos que estão falando que ninguém, na verdade, agora estão vendo já, né? Está sendo, mas é muito isso, né? E aí ele começou a falar, e eu gosto muito de uma série japonesas, da TBS. São séries maravilhosas, são séries TBS japonesas, qualquer série TBS é profunda da alma, transformadora. E a gente gosta de assistir algumas séries coreanas também, mas tem algumas coreanas que enfatizam as pessoas a se matar trabalhando. Tá ali na série, tu olha, pô, trabalho, tipo, não dorme, acordando de manhã, depois de uma noite de trabalho. Que isso, gente? Quem é que faz isso? Não existe, pode olhar qualquer animal na natureza, isso não existe. Isso aí é uma criação, mas aí mostra a modelo linda, ela é bem magrinha com a pele maravilhosa. Gente, ali é do cinema, mas as pessoas vendem uma coisa e as pessoas acreditam. Então, como seria a gente sair daqui um pouco hoje, 1 grau só apenas? 1% da nossa vida sem se cobrar, seria bom já, né? 1% já é muito, gente. 1%, 1 grau, a gente vai, está saindo do Chile, em vez de para o Havaí, para no Japão. 1 grau muda toda a rota da nossa vida. E um outro tema também é o trabalho. A gente se cobra no trabalho, né? Cobra que tem que ser melhor do que tem que ter mais clientes, deveria ser diferente. Quando eu vejo que eu estou entrando em qualquer lugar tipo desses daí, eu paro tudo. Para tudo. Eu tenho que me encontrar. É o momento de me encontrar. Porque eu ainda estou vazio, meu coração está vazio. E eu acho que alguma coisa vai suprir ele de fora. Então eu volto, fortaleço meu coração, fortaleço a minha energia. E saio desses valores inventados. Tem muitos valores que a gente inventa hoje no mundo. Os valores são inventados, gente. Por exemplo, os me disseram, fui num lugar assim, tá conversando ontem, um vizinho assim, tá a casa do lado, tá para vender aqui, só ali é a casa do lado. Legal. Aí ele disse o valor da casa do lado, eu disse, o quê? Quem vai pagar isso? Essa casa caindo aos pedaços. Um valor assim exorbitante. Ele batia nesse terreno, vale. Valores inventados. Então tem muitos valores que são inventados. As pessoas inventam um valor assim, quem quer acredita. Quem quer compra para ver. Eu fui corretor de imóveis na minha vida, uma época, na universidade, eu estava na faculdade, assim, para pagar algumas coisas. E eu me lembro que eu saí dessa profissão porque eu não acreditava no que eu vendia. Eu tenho amigos que são corretores, está tudo bem. Se tu acredita, tu tem que acreditar bem trabalhado, tu acreditar, porque eu não acreditava. Eu ia vender, quando chegou os condomínios ali, uma época, aqui na cidade, o terreno era 800 mil, um terreno de 10 por 30. Eu digo, meu Deus, o terreno não vale. Não vale 800 mil, o terreno vale 150, 200 no máximo. Eu avaliava imóveis. Por isso que eu deixei a profissão. E aí eu me lembro, dentro dessa profissão, que tem muita cobrança, porque o mercado de vendas tem muita cobrança, é a institucional também, Muita competição. muita competição, mesmo o cara que venda celular, que venda qualquer coisa, é competitivo, é competitividade. Esses ambientes de competitividade também são muito pesados. Eu vi 3 colegas corretores morrerem dentro do tempo que eu fiquei na profissão, colegas, eu falava, os caras no dia a dia assim, tu viu o fulano, viu? Outro dia tá duro no apartamento dele. Quantos anos tem? 36. O outro fulano, não sei o que, quanto é? 52, durinho. Pessoas morrendo, gente. Esse foi um dos motivos que eu saí da profissão também na época, porque tem muita cobrança. E a gente vê, claro que eu conheço outras pessoas que conhecem a si mesmo a tal nível que não se deixam se cobrar tanto. Então, todo esse processo que eu vou fazer é engraçado, tá? Toda a estupidez que eu tenho dentro de mim, que insiste em manter viva a cobrança de dinheiro.
de trabalho, de negócios, de estudo. Eu solto de mim. Vamos soltar toda essa cobrança? Sim. Toda a fantasia que a gente vive para se colocar num lugar, no encarceramento, dentro de uma prisão pesada. Vamos abrir todas as chaves, todas as prisões, todos os encarceramentos psicossomáticos que tomaram conta do nosso psique. Sem querer, a gente entrou e se fechou numa somatização psíquica. Todos os encarceramentos psicossomáticos, somatizações de emoções de cobrança, de peso e pressão que estão dentro da gente. Vamos permitir que elas vão embora agora para o universo, podem se dissipar do nosso corpo, sim. Toda a cobrança que ficou gravada na memória celular do nosso corpo. Onde a gente não sabe mais o que é fazer nada. Vamos soltar dos nossos corpos? Todas as pessoas que se cobram ao nosso redor, constantemente por perfeição, por resultados. Vamos soltar tudo isso e permitir que a gente se desafie. A gente está aqui para ir em frente. Desafios saudáveis. A quem pertence essa cobrança? Não fomos nós que a criamos. Tem muito medo também por baixo da cobrança. A gente vai ser um ninguém. A gente vai não ter valor. Mas quem define o meu valor? Meu valor não é inventado. Meu valor é real. Tudo que nos impede de nos reconhecer como um produto valioso na Terra, mais valioso do que tudo que tem nesse mundo. Vamos soltar do nosso corpo? Todos os plágios, imitações que a gente fez de pessoas que se cobravam, que a gente viu em filmes, pessoas, a gente achou que aquela vida era a vida ideal para nós. Nós imitamos e plagiamos. Estamos até hoje tentando plagiar trabalho, negócios, estudos e dinheiro dos outros. Vamos soltar da nossa vida? Todos esses pontos de referência que a gente usou para definir o lugar que a gente deveria chegar. Vamos destruir, criar, liberar, soltar, tudo isso estamos. Todo ano que inicia em fevereiro, toda a infecção viral, todo o vírus, a hipnose coletiva que vai entrar dentro da gente esse ano, vamos despermitir ela, que a gente se compromete conosco mesmo, de não cair nessa cobrança, nesse vazio, nessa pressão. Vamos soltar do nosso corpo esse ano inteiro. Eu me comprometo a não me cobrar. E se eu estiver me cobrando, vou falar com alguém. Fiquei louco também. E todas as mentiras que eu comprei, e se eu não me cobrar, eu não vou ser ninguém. Eu não vou em frente, eu não vou avançar. Vamos destruir, criaturas. Todo lugar que eu vou me tornar um anarquista, se eu deixar de ser um escravo institucional, se eu deixar de plagiar os outros, seguir os caminhos dos outros, Se eu seguir meu próprio caminho. eu vou me perder. Eu vou ser um perdido, eu vou ter sucesso, não vou ter nada. Todas as mentiras que contaram para nós, vamos soltar da nossa vida. Eu anotei aqui de vez de tarde. Então, que insanidade eu estou usando para acreditar que sou imperfeito e perpetuar infinitamente o vazio e a destruição? Tudo que isso é no seu prato vai ser. A Fabiana falou uma palavra, a gente vai mandar para vocês. A Fabiana falou uma palavra interessante. Que insanidade eu estou usando para acreditar que sou imperfeito e perpetuar infinitamente o vazio e a destruição? A Fabiana falou uma palavra interessante, vazio. Claro que Buda, nas 4 9 verdades, está em Octo, todos os ensinamentos que Buda sempre trouxe para trazer o nosso produto valioso como ser, é o vazio sublime, tem um livro, né, do Osho, Buda. Mas esse não é o vazio que a gente está falando aqui. Esse é o vazio do coração, que tem uma gula incessante. É um coração vazio que ele tem fome o tempo todo de coisas que nunca saciam ele.
Sabe quando tu tá naquela gula, tu faz tudo lá, mas não sacia? Mas tu esquece daqueles momentos que daqui a pouco, eu digo quando baixa o tal. Quando baixa o tal em mim, às vezes eu não baixo tanto, eu boto o pé no chão na grama, eu faço tai chi, eu tô no meu dia a dia, eu baixo o tal. Esse é sublime, essa é a plenitude que Jesus falou. Esse é o vazio divino. E quando a gente começa a estudar também todos esses mestres, Jesus, Buda, Lao Tse, a gente começa a perceber que esse caminho ele está sempre disponível para nós, ele é muito fácil da gente acessar essa liberdade, né? Todo mundo anseia, porque está todo mundo aqui, todo mundo foi corajoso de vir aqui. Caraca, velho, nós também. Essa noite eu tive um sonho muito louco. Eu acordei no meio da noite, o que tu vai falar disso, Bato? Olha só, vocês estão vendo como o mundo. Mas eu sei, eu me pego na fé, na coragem. O nosso trabalho tem muito isso. Porque a gente fala de assuntos, lugares, às vezes, que estão trabalhando justamente o contrário do que a gente está falando. É impressionante. Se tu fica um pouco mais atento, tu vê. Peraí, é te cobrar que tu vai ser um sucesso, é ser uma pessoa assim, tem que ter uma cartilha para falar, tu tem que falar de determinado jeito. Se eu estou falando com uma amiga assim, eu sou espontâneo, falei. Não preciso ter uma cartilha. Se eu me encontrar, eu vou encontrar com ele, vou conversar a espontaneidade do momento. Vamos deixar energia. Mas tem pessoas que têm cartilhas desses lugares, de como falar, de como ser. Claro que a gente se melhora, mas tudo que é falso não sobrevive, tipo Titanic. A gente está aqui para ser verdadeiro. Encontra a verdade te libertará. E a verdade, às vezes, a gente toma um tapa quântico na cara. A gente anda aí, meio que o negócio não quer que a gente escute verdade, eu busque uma coisa, mas ela traz a paz. Quanto tempo eu não me sentia relaxado? Não. Quanto tempo eu não me sentia tão bem da porra? Porque cobrancinhas. A gente tem que ser de determinada maneira, tem que ser de determinado jeito. Então, todo jeito determinado, toda molde pré-determinado, a gente está tentando se moldar. Nosso corpo, a nossa aparência, o nosso financeiro. Para caber, para se Todos encaixar. os moldes que a gente está nessa Para não ser feira, julgado. para não ser julgado. Quem sabe eu fico um pouco mais bonitinho aqui, levanto o narizinho e aí você é mais queridinho. Todos esses moldes pré-determinados são liberados no nosso corpo. Sim. Toda a necessidade de ser aceito também. Toda falsa imagem que eu crio para o mundo que não é eu, que eu boto uma máscara, uma personalidade. A minha cara foi esquecida há muito tempo. Todo lugar que a nossa cara verdadeira nos assusta. Buda disse para os discípulos: qual era a tua cara, tua verdadeira face, antes de nascer? Como será que é a nossa verdadeira face? Esse é um quando. É para dar um bug na tua mente. Por quê? A nossa verdadeira face, às vezes, a gente não tá ela. A gente tá cheio de personalidades. Eu me olho, às vezes, todas umas personalidades, todos os lugares. Às vezes, isso aqui, tô sendo eu aqui. Em todos os lugares que a gente não está sendo nós. A gente está trabalhando para ser o que a gente não é. É muito fácil o que a gente é. A gente é um ser divino, nasceu, é autêntico, a vida é real, não tal, não. Isso aqui é cru, é verdadeiro. Mas a gente está tentando ser uma máscara, porque talvez nesse mundo a gente seja mais aceito e seja aplaudido. Toda busca de aplausos que a gente está Inconscientes também. inconscientes e se cobrando para buscar aplausos. Vamos destruir os criados? Gente, nós somos um ser estranho. Eu gostaria agora, se eu perguntar para falar uma coisa assim. Pode falar. Se quiser escrever aqui, quem quiser falar aqui, que área da sua vida que se cobra mais? Tu acha assim? Que área que tu vê que aqui aperta? Do nada eu tô tão feliz. Aí eu penso em pagar a conta, sei lá. Que área da tua vida tu tem te cobrado? Será que é a beleza também? É o físico? Pô, tu me senti tão bonito hoje, mas aí eu estou no lugar e Vou trazer estranho. uma outra energia aqui. Estou me cobrando a perfeição espiritual. Também. Não dá, não A dá. perfeição espiritual às vezes vem daquele espaço, né? De que, nossa, todo mundo fala o que quer para mim, eu tenho que ser sempre perfeito, eu tenho que sempre falar de forma carinhosa com todo mundo. Só tá trazendo uma energia.
Enquanto vocês pensam e vão escrevendo aí, né, e vão trazendo aqui para a gente, eu quero só contar para vocês que ontem eu fiz um trabalho interno de uma coisa que apareceu no campo também, que tem a ver com esse tema dessa aula. Tem um curso que a gente fez, foi do TETA, né, que é Relações Mundiais. A gente trabalha em crenças coletivas, crenças do inconsciente coletivo. E recentemente eu fiquei um pouco chateada com algumas pessoas, uma pessoa que eu me relacionava, que ela estava com pontos de vista muito fanáticos. O que é um ponto de vista muito fanático? É assim, é assado, Fanatismo. não tem jeito, é desse jeito, é só esse caminho. Foi 2 pessoas na mesma semana que me vieram no meu campo com essa energia e eu fiquei magoada, fiquei ressentida, fiquei com raiva. E aí eu fui lá, fiz uma meditação, conectei, disse quando isso começou. Porque se algo está se manifestando na nossa vida hoje, porque aquilo já é para a gente olhar algo do passado que precisa ser resolvido. E aí, eu me perguntei, quando isso começou? E aí me veio uma cena da infância, né? Uma cena da minha infância, que meu pai estava fanático num ponto de vista e brigou com meu irmão brigou com meu pai, deu um BO. E naquela época, eu acho que eu tinha uns 8 anos de idade, 8, 9 anos de idade, e eu fiquei do lado do meu irmão. E eu disse assim, tudo tá errado, e eu apoio meu irmão, e eu vou lá, eu acredito no que ele está falando. E eu tive essa coragem de desagradar o meu pai, né? E meu pai não me excluiu por conta disso. Mas, revisitando essa memória, porque a gente, que sempre que algo se repete, é porque a gente precisa aprender alguma coisa que a gente não aprendeu ainda. Meu pai estava fanático do ponto de vista na época. E aí, o que me veio de aprendizado? Que o tempo mostrou para o meu pai que a vida não, que as coisas não eram assim. O tempo mostrou para ele, não fui eu. E eu me mantive fiel à minha verdade, mesmo com 8 anos de idade. E aí eu olhei assim e disse, cara, Fanático, logo ele vai quebrar as pernas. são essas coisas. E aí aquele ressentimento, agora eu olho para essas 2 pessoas que entraram no meu campo com esses pontos de vista fanáticos, estou fazendo mal para ela, não é comigo, né? Ontem E aí eu soltei aquela vibração e aquela energia e eu estava me cobrando. Porque a gente se cobra a perfeição. Pô, não tô aceitando essa pessoa. Eu tô com vontade de nem olhar mais pra cara dessa pessoa. Porque às vezes a gente se cobra a perfeição espiritual. Pô, eu não quero, estou tem que evitando perdoar essa todo pessoa. mundo, Eu tem tô que ser. evitando essa pessoa, eu não É, quero mais nem ver. E eu tava me cobrando por conta disso. E aí quando eu fiz o digging e me veio essa consciência, soltei. Agora essa pessoa não me incomoda mais. Por isso que quando a gente trabalha os padrões inconscientes, as cobranças inconscientes, a coisa é um pouco diferente. porque inconsciente, como a gente falou, vem desde pequenos. E para soltar esses padrões inconscientes, às vezes a gente precisa silenciar, voltar para dentro e fazer essa pergunta: quando isso começou? O que eu estou aprendendo com isso? O que eu preciso aprender com isso? Isso vai fazendo com que essa energia velha saia e tu fique com a compreensão mais elevada, com a compreensão, não a compreensão do ponto de vista da densidade, e sim a compreensão leve. Olha como é leve. As pessoas estão aprendendo, vão aprender por si só. Nossa, isso me liberta de qualquer obrigação e necessidade de ter que curar o fanatismo de alguém, de ter que mudar alguém que está do meu lado, que está com um ponto de vista fanático. No que tu tens te cobrado? Tu tens que falar. Tem essa vontade. Esses dias eu trabalhei em mim um pouco também a frustração. Estava me sentindo frustrado. Isso acho que antes de eu dar um tempo de redes sociais. Não tinha uma frustração. Assim. E aí eu me perguntei, que estupidez eu estou usando para manter essa frustração na minha existência? Tudo que permite que isso exista dentro da minha realidade, do que eu sou, eu mando embora. Passei 13 dias fazendo isso. Toda estupidez. Por que eu brinco quando a gente fala estupidez? Porque a gente é estúpido em manter coisas que diminuem nosso ser infinito. Isso é pequeno, faz a gente sofrer. Isso não é um julgamento. Não é um julgamento de estúpido. Eu estou julgando a mim mesmo de estúpido. Porque eu sou um estúpido em carregar. E aí a gente carrega essas frustrações também. Hoje. Porque a gente tem que sempre ser mais. E se tu não está sendo mais, tu te frustra.
Então, toda frustração coletiva, E aí, todas as pessoas que estão em frustração crônica, mas elas escondem através de uma dissonância cognitiva um sorriso bonito. E aí tu olha aquele sorriso lindo, mas lá dentro é uma frustração. E tu não entende energeticamente que tu olha aquilo, mas a energia é outra. Isso chama-se dissonância cognitiva. A pessoa mostra uma coisa, mas a energia é outra. Então, todas as dissonâncias cognitivas que estão nos levando a frustrações, nós não estamos nem entendendo o que está acontecendo, acordamos um dia mal, daqui a pouco nós estamos ruim. Tudo que te mantém em existência, frustrações e dissonâncias cognitivas, não soltar do nosso corpo, go back, never return. e aí entra uma coisa muito legal que o Eduardo está trazendo aqui, que é uma das ferramentas. Depois a gente vai mandar a listinha de ferramentas, que é o Dê o Melhor de Si, né? Tem um livro, acho que tá ali o livro, se quiser pegar, que é Gambate. Você já ouviu Gambate. falar? Termo Gambate, japonês. termo japonês Zen. do Zen, que é Dê o Melhor de Si, dê sempre o melhor de si. Né? É uma expressão que eles usam muito. Dê sempre o melhor de si. E dar o melhor de si não é dar tudo de si. Né? A gente confunde muito isso. Dê o seu melhor, vai lá, É o melhor. faz o seu melhor. Às vezes, o teu melhor não é 100%. Tu tá cansado, não dormiu bem. De noite. Sei lá, todos os dias tu acorda de manhã para fazer exercício físico. Aquele dia, um dia, em vez de caminhar, fazer exercício de 1 hora, tu vai fazer meia, fazer 20 minutos. E aquilo é o melhor que tu pode naquele dia. Claro. Essa coisa do mais especial, hoje o meu máximo é o meu mínimo. E aí teve um dia que eu tava assim, né? A calma, vinha de manhã e eu vou me comprando. Eu, calma, hoje o meu máximo é o meu mínimo. Hoje, assim, ó, falo 2 vezes, vai com calma, tipo assim, hoje eu não vou aquela rua, sabe? Foi tão leve, depois que eu comecei a admitir que eu não tava bem, admitir que eu... Sim. Aceitasse. Tivesse aceitação. Tinha uma história. Então, olha o que a Raquel trouxe aqui, gente. Hoje o meu máximo é o meu mínimo. Tem dias que sim, pode ficar um dia ali, tirar para ti, não fazer nada, se tem essa oportunidade, ficar mais relaxado. Eu tenho sentido muito esses momentos quando a gente trabalha com pessoas. Eu às vezes chego em casa e falo, deixa avisado, assim, até, né, ou alguém da família que vai me ligar alguma coisa, eu digo que, olha, vou chegar, vou me regular, vou ficar na minha. Às vezes eu vou ali, às vezes eu leio um livro, às vezes só olhando para a janela, não fazendo nada, toco violão, às vezes eu jogo videogame, que eu volto para o meu mundo e depois eu faço me relacionar. Por quê? É tanta coisa, às vezes, que a gente precisa assim, ó, deixa eu sair um pouco para voltar. Então, essa tensão que a gente quer ser, o que a gente é, morre quando a gente se aceita. Então, se aceitar é profundamente. Nos últimos tempos, a Fabiana, a gente tem caminhado, digamos assim, uma energia assim, mais contentado, na agradabilidade. Então, sim, às vezes eu tô. Às vezes a gente viaja, às vezes eu dou uma volta na quadra e vejo a árvore da esquina. Esses dias eu fui cobrado. Fui cobrado pelos familiares. Por que tu não está fazendo? Por que tu não está aqui? Por que tu não está lá? Por que tu não viajou para esse lugar? Por que tu não fez isso? E eu estava assim, cara, eu só às vezes não faço as minhas atividades ali, bem quietinho, volto. Uma vida bem simples, sem grandes coisas. E eu fui cobrado por pessoas. Como tu não está fazendo um monte de coisa, Eduardo? E aquilo me chamou atenção também. Por quê? Que cobrança é essa, gente? Às vezes tu não precisa fazer. É muito simples. A vida, às vezes, ela é simples. Só que a gente se cobra coisas megalomaníacas e tem que estar acontecendo grandes feitos na tua vida para a vida estar valendo a pena. E aí essa pessoa me dizia, tu tem que aproveitar, tu tem que aproveitar, tu tem que aproveitar. E aí eu disse, só que mantra é esse? Eu adoro aproveitar. Eu sou um bom vivan, mas eu olhei que esse mantra tem que aproveitar, às vezes ele Tem contra que. a vida, tem que, já não é legal. Tem que aproveitar, tem que aproveitar. Tem que é uma obrigação. E tudo que é uma obrigação é pesado. Então, sempre que tem obrigação, não tem escolha. Aí eu tenho que isso. Muita gente se mexeu com a nossa mudança de vida depois do Poder da Suavidade, final do ano para cá. De caminho devagar, lá faço minha prática, detalhezinha, ou faço uma coisa e vou atender, às vezes andando uma perna. Muita gente ficou mexida com esse movimento. E queria um movimento mais sutil. Principalmente pessoas de família. Da família, né? Cobrando, sim, mas como tu não vai lá? Como é que tu não foi lá? Como é que tu não foi, sei lá,
Tu viajou essa semana? Tu não viajou? Como assim tu ficou em casa Foi no essa semana? aniversário do fulano, Como- da Beltrano. Como tu não é foi num que evento tu social? fez isso? No aniversário do ciclano, no casamento da fulana? Ok, se é uma pessoa íntima que eu gosto, eu vou no aniversário. Mas porque Aniversário eu agora da vida do quero. meu irmão. Porque eu quero. Porque eu Não por quero. obrigação. Não por obrigação, mas que tanto evento social. Eu sou um cara que, olha, eu sou grato. Um evento social que me chama, eu vou. Mas tanto evento social. Tanta coisa. A gente precisa de tanta coisa. Tanta coisa. Por quê? Porque quando a gente toca o ser e se encontra, não é que tu vai deixar de fazer isso. Mas é que é uma dimensão muito valiosa e que não para te jorrar prazer tu sentado na tua casa. É incrível isso. Isso tu deixa de ser aquela pessoa que tem que estar sempre saindo em vários lugares, em um monte de evento social, aparecendo a minha imagem, eu tenho que estar lá. Digo, não vejo nada disso, cara. Estou feliz aqui sem fazer nada. Esse é o lugar de chegar bom. É bom ou não é? Porque a gente não, a gente sai do jogo, desse jogo. Isso aí. Então, ferramentas de sempre o melhor de ti, Gambate. Esse livro é maravilhoso. Eu não achei aqui, achei só o Ichigo Ti e Ti. Eu gosto muito desses livrinhos japoneses. Tem um outro que esse outro? Não sei. Tem o Gambate, o Ichigo Ti e tem outro. Mas, enfim, esses livrinhos japoneses, eles são muito legais porque eles trazem alguns conceitos simples de sabedoria e trazem esse preenchimento para a alma, né? Porque a sabedoria é o que preenche a alma. Outra ferramenta que a gente já falou é a quem pertence isso. Estou me cobrando, a quem pertence isso. Às vezes a gente está captando do campo. Eu vou para a rede social e me cobro. Por quê? Porque tem muita gente se cobrando ali. Simples assim. Né? É difícil, às vezes, eu ver algumas coisas e não cobrar. Eu sinto a energia. Quando eu vejo as pessoas que estão numa vibe boa, eu não me cobro. Mas quando eu vejo muitas informações na rede social, rodando feed, aí entrou a cobrança. Frustração. Sempre que eu me senti frustrado, tá? E como é que a gente lida com frustração? Frustração é sempre algo, alguma informação que a gente não tem. Quando a gente se frustra, deu errado, não deu certo, não sei o quê. É sempre uma conclusão. E a gente sempre tem que perguntar, fazer uma pergunta. Que informação precisa acessar? Interessante ponto de vista que eu esteja numa frustração. Não torna aquilo real. Não se agarra aquilo. Traz aquilo pro teu campo. Olha só, tem uma frustração. A gente tem que estar, como muito Eckhart Tolle fala do poder do agora, tu tem que estar com a tua consciência sempre ligada, o observador ligado. Tem uma frustração querendo entrar no mundo. Olha essa frustração aqui. Quando a gente está consciente, como a gente funciona além do cérebro, escolher consciência funcionar além do cérebro programado. O cérebro está totalmente programado, passado. E a consciência ela é viva, ela é agora. E aí tu consegue observar com a tua consciência, padrão, velho. Padrão de eu que tinha que fazer 1000 coisas num dia. Padrão de que eu tenho que estar não sei aonde. Gosto de fazer uma pergunta assim: personalidade ou Padrões. ser? Porque ao longo do nosso processo, da nossa vida, a gente muda. E às vezes tem personalidades nossas do passado que tentam lá dirigir o carro na nossa vida. Personalidade ou ser? Verdade. Eu, a Fabiana de hoje, se frustra. Compra a frustração como real. Depois de tudo que eu estudei. E você é uma pessoa triste. Verdade. Então é uma personalidade minha. Outra coisa é o relaxamento. Relaxa. E tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer, que é do Access, que é: posso relaxar mais um pouquinho? Não posso relaxar aqui. Estou trabalhando, está entrando o estresse. Subindo. Está subindo. Faça essa pergunta: como eu posso relaxar aqui? É possível relaxar mais um pouquinho? A gente só relaxa. E aí eu vou agradecer muito esse cara aqui, Sérgio Chamaquin, que eu chamo Brinker, eu chamo aqui. Chama Urbano. Esse livro é muito bom, gente. Um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos. Ele fala uma coisa muito legal. Ele tem um exercício nesse livro que ele diz assim: vamos fazer um exercício de relaxamento. Ele pede para todo mundo imaginar algo que sente muita raiva, um medo. E é impossível relaxar quando a gente está com raiva muito. Impossível. Impossível. Então, posso relaxar aqui? Interessante ponto de vista. Que medo é esse? Que raiva é essa? Quem pertence a isso? Verdade, isso é meu? Eu comprei isso como real, como verdadeiro. Por que eu somatizei a raiva? Raiva e medo são emoções naturais. Agora a gente pode somatizar. Como é que a gente somatiza? Dando uma história, uma identidade para a raiva. E aí ela se aloja no nosso corpo. Continuar fazendo perguntas. Sempre questione.
Sempre pergunte. Existe outra possibilidade além da cobrança aqui? Que possibilidades infinitas existem aqui que eu não considerei? Se o universo é infinito, se existem possibilidades infinitas, por que não existem formas de criar as coisas, de lidar com as coisas sem vibração? Que outras formas estão disponíveis que eu ainda não considerei? E a gente pode pedir, Criador, Universo, Deus, Buda, me mostra. Quem está vivendo assim? Quem tem Me isso? mostre pessoas que estão vivendo a mágica. Me mostre pessoas que estão tranquilas. Tem, né, um personagem no livro do Poder da Suavidade. Quando eu estava lá, numa época eu não estava tão suave, eu vi aquele cara e esse cara é um mestre espiritual iluminado. Ele nem sabe que ele é, mas ele vivia leve. E é isso que a gente tem que se conectar e se inspirar com pessoas leves, pessoas que estão escolhendo, que dão muito valor à vida, que não estão fanáticas, que não estão com pontos de vista enlouquecidos, que estão valorizando tudo, a vida como uma mandala, o trabalho, tudo numa integração, né? A gente deixa o convite aqui também, a gente vai ter um curso esse final de semana. Primeiro, vai ser domingo, vai dar um curso de barras de Axis. A gente adora o Axis Consciousness, a gente é uma ferramenta muito maluca, mas ela é muito libertadora para os tempos de hoje. Tem dias que eu tô assim, eu uso uma ferramenta de... Sempre que eu estou me cobrando, É incrível, é sempre incrível. que eu entrei na cobrança, passo a quem pertence isso, uso as ferramentas e digo, Eduardo, corre embaixo, vira outra. É muito rápido a mudança, às vezes, né? Se eu tava também, Fabiana aqui, meia horinha, outra pessoa, meu Deus, saí daquele estado vibracional que eu tava. Incrível, isso está disponível, né? Isso é muito bom, porque o nosso corpo hoje está sofrendo esses impactos. Então, corra tuas barras semanalmente, quinzenalmente. Viva com as barras corridas, é mais leve a vida com as barras corridas. Não é tão denso. Né? Dia 13 e 14 também a gente vai ter o curso Você Criador. You and God, que é um curso de Theta Healing. E a gente tem aulas de Tai Chi também, todas as quartas, às 9 da manhã. Tai Chi Tai Lin. Também atendemos com terapias individuais, né, diariamente, na escola. E também online. Deixa eu ver alguma pergunta. Vocês estão se sentindo bem? Então, mas agora deu uma aliviada, né? Fomos até um pouco mais longe do tempo. É um tema meio... Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu botar aqui. Cláudia, Sheila, Jaqueline, Janaína, Farley, Kátia, Leila, Rosana. Ninguém vai se cobrar mais depois de hoje. Chega de cobrança. Chega de cobrança. Ninguém é cobrador de ônibus aqui. Ninguém tem essa profissão. Nem tem mais, né? Nem aqui no Sul foi extinto o cobrador de ônibus. Será? Foi. Acho que não. Não foi? Capaz. Algumas linhas, né? Então. Não, mas... todas. Então vamos em 2026 sem cobranças, infinitas possibilidades, prospera de um jeito leve, legal, abundância, faça alegria na tua vida, no teu trabalho, nos teus negócios, deixa as outras pessoas se lascarem, ainda tu só pode inspirar as pessoas seguindo o teu caminho, né? E o maior presente que a gente tem para dar para o mundo é se iluminar, para nossa família, para os nossos amigos. Ser nós mesmos, porque o que a gente tem a oferecer é sempre o nosso ser. Tudo bem, gente? Então, gratidão. Semana que vem, não. Mas mês que vem a gente tem outra aula. A gente promete trazer um tema mais fofinho. Eu não prometo. Não dá pra prometer nada, né? Vai. Ó, Janaína, menos cobrança. É isso aí, Janaína. Essa vibe. É o que vai vir. Não sei o que vai vir, mas não posso prometer. Mas a gente já fez várias aulas aqui, estão todas lá no nosso canal do YouTube, né? A gente fez o Desapegando, final do ano passado, né? Teve o Soltando Dores que Não São Suas, e teve uma outra que eu não lembro. Então, todas lá no canal do YouTube também, tá? Se quem não assistiu ainda quiser assistir, tá lá tudo gravado. Vamos lá, gente. A consciência está aí. Esse ano é um ano do cavalo de fogo chinês. Então, fique próximo de pessoas que têm consciências afins, de pessoas que estão buscando
É um ano que vai ser bem para frente, vai empurrar todo mundo para frente. Ele vai ser bem forte, Vai nos desafiar. vai nos desafiar. Que a gente possa se desafiar sem precisar se cobrar. Isso. Mas também vai dar a galera explodindo, assim. Vai ser uma explosão em máxima das doenças psíquicas. Não é uma previsão ruim, é o que é, simplesmente. E a gente precisa se cuidar, em primeiro lugar. Antes até de cuidar dos outros. Tá bom? Beijo, beijo. Bom descanso. Tá? Tchau.